Olá gatinhos, olá gatões desse YouTube super lindo e bonitinho e fofo pra vocês. Eu quero primeiramente me desculpar pelo último vídeo, porque o vídeo do casamento ficou meio diferente do que eu estava pensando que ia ficar. Porque eu às vezes fico muito emotiva, mas é legal porque conforme for passando o tempo e eu for melhorando a minha forma de se expressar sobre diversos assuntos, eu vou poder olhar esse vídeo e falar: nossa, caramba, que merda, nem sabia falar. Foi meu primeiro vídeo falando de uma coisa muito pessoal e dando minha opinião sobre uma coisa que eu acho errada, enfim, que eu defendo a minha opinião. Mas é isso, vamos continuar para esse vídeo aqui, que esse vídeo é bem legal para vocês, menininhas, ou até algum menino que quiser ler algum romance que seja divertido e não seja apelativo, meloso. Esses livros são bem interessantes e bem legais e eu vou indicá-los para vocês. Eu vou indicar apenas 3 livros para vocês e o primeiro livro se chama O Amor Mora ao Lado. Este livro, que é super bonitinho e ele tem uma capa bem legal que é dos gatinhos. E atrás é um menino com um gatinho. E ele é da Debbie Macomber. E eu não sei se fala assim o nome dela ou o sobrenome dela. Não sei como se pronuncia. Ele foi lançado em 2013 pela editora Novo Conceito. E ele foi traduzido pela Paula Gentili. Eu vou falar a sinopse dele rapidinha e contar mais ou menos como que é. Se você gosta de gatinhos, você vai gostar desse livro. E mesmo você que é como eu, que gosta mais de cachorro do que gatos, vai gostar também desse livro. Ele conta a história da Cleo e do cão. O cão, essa é a Cleo e este é o cão. O cão, ele é um gato vira-lata e a Cleo é uma gata de raça. A dona dela é a Lindsay e o dono dele, do gatinho cão, é o Jack. E é bem fofinho e ele é legal também porque ele tem meio que, não é ilustrações, mas ele tem desenhos, ó, dos gatinhos. Às vezes os gatinhos estão separados, às vezes eles estão juntos, ó. Ele é bem fácil de ler. Eu acho que eu li ele em horas, pra algum lugar que eu preciso esperar, sabe, muito tempo, eu levo ele porque ele é uma ótima companhia. E conta a história de que a Lindsay, ela tem uma gatinha que é a Cleo e ela foi traída, ela era apaixonada por um cara. São livros românticos, tá? Por isso que eles são livros fofos. Ela era apaixonada por um cara e esse cara, eles se casaram e ele tava traindo ela e ela pegou ele traindo ela. E foi um choque porque ela foi o primeiro cara que ela realmente amou e ela ficou tipo: nossa, eu não sei confiar em ninguém, eu não posso confiar em ninguém mesmo, porque a pessoa que eu amava me traiu. Então muitas meninas que passaram por isso, eu nunca passei, mas eu sei como seria, eu penso como seria. E então para as meninas que passaram por alguma coisa desse tipo vão se identificar bastante. E ela não é aquele livro que ela fica sofrendo, ela sofre, mas ela sabe que ela tem que se recompor, ela tem que voltar a viver. Então ela muda de cidade, vai trabalhar e ela se concentra nisso. E ela tem um vizinho que é muito chato. E o cão é muito cafajeste e ele quer a Cleo, que é a gatinha dela. Só que ela não gosta desse vizinho, porque assim como nós que temos muitos vizinhos chatos, esse vizinho é escandaloso, esse vizinho fica correndo atrás do gato, não cuida das coisas dele, é meio bagunceiro, enfim. Mas o gatinho, que é muito cafajeste, quis a Cleo e foi atrás da Cleo. A Cleo ficou grávida, puxudinha, pra ter filhotinhos. A Lindsay falou pro dono do gato que ele era pai e ele ia ter que cuidar das responsabilidades da gravidez e do filhote. Então meio que a Lindsay e o Jack acabaram começando a conversar por causa dos filhotinhos, porque ela não ia pagar todos os veterinários, ela não ia pagar as consultas do veterinário, tudo sozinha. E o Jack, ele é muito engraçado, ele é muito divertido e você acaba dando muita risada com o livro. Ele vai conquistando, na verdade ele vai te conquistando e vai conquistando a ela, porque ele é muito engraçado. Ela já tinha um pensamento por ele ser um vizinho que ela não achava muito agradável e ela achava que ele ficava gritando com a namorada dele e ela achava ele muito otário. E aí acabou que ela começou a conhecer ele e ela pensou: putz, nossa, julguei pela capa.
E aí ela começa a ter que parar de julgar as pessoas ao redor dela pela capa. Você que tem um animalzinho, você se identifica, você gosta desse seu animalzinho, independente se é gato, cachorro, você acaba se identificando com algumas cenas que acontecem, com o animalzinho, enfim. É bem divertido, então pra quem gosta de animal, pra quem gosta de um romancezinho simples, sem nada de meloso, esse aqui é um ótimo livro, muito divertido. Vamos ao segundo livro. O segundo livro chama De Volta para Casa. Eu estava lendo novamente e ele é bem grosso, ó. Ele é também da editora Nova Conceito. Ele é da Karen White. Foi traduzido pela Fernanda Castro. E se tiver alguma informação errada, enfim, de lançamento, alguma coisa, podem me corrigir aqui embaixo, tá? Se você já leu. Você pode deixar uma correção que eu deixo uma observação durante o vídeo. Este livro aqui foi lançado em 2013 também, assim como O Amor Mora ao Lado. E ele é bem grande, bem... As pessoas que não gostam muito de ler olham e ficam assim, nossa, que livro grande. Mas ele nem é tão grande, ele é tão interessante que você não vê passando o tempo, sério. Ele é muito interessante, eu estava lendo novamente ele, mas eu estou lendo um outro livro que eu vou falar no final do vídeo. Mas ele é muito legal. E por que eu indico este livro da Karen White, né? Você se identifica muito com a história, principalmente se você tem uma família muito grande. Que, por exemplo, eu vivi muito em sítio. Então, ele volta às raízes, assim, do interior da Geórgia. E ela mora em Nova York. E aí ela tem que voltar pra casa dela por causa do pai dela, que tá doente. E lá ela começa a ter as sensações que ela tinha antes, que era aquela sensação de sentir o mato, sabe? Uma sensação de liberdade, uma sensação de simplicidade. Lá atrás, quando ela morava no interior, ela passou algumas coisas porque ela era muito divertida, ela era meio doida, ela era tipo... sabe aquela menina que toda a cidade conhece, toda a cidade pequena sabe quem é, conhece. Acabou que aconteceu algumas coisas depois da formatura dela e ela ficou revoltada e decidiu mudar de vida e foi embora pra Nova York e criou uma outra vida, uma outra personalidade lá, um trabalho, enfim, ela mudou totalmente de vida. E aí quando ela voltou pra casa por causa do pai dela, ela reencontrou as pessoas que ela tinha alguns conflitos antigamente, tipo, a irmã dela e o cunhado dela, por exemplo, que lá ela tinha esquecido dessa simplicidade das pessoas do interior. Então ela chega de salto, toda diferente lá. Muito interessante porque tem muito personagem. Pra ter um livro desse, né, tem que ter muito personagem e tem a cidade inteira, sério. Você acaba conhecendo o tio, avô, vizinho, você acaba conhecendo todos os amigos do pai dela. Você conhece toda a cidade. Aí dentro desses personagens tem um personagem que é o parzinho romântico dela, mas não é prioridade, sabe? Ele tá ali sempre, mas é uma coisa meio sutil. Tem algumas cenas, mas tem umas partes meio quentes, enfim, que acontecem entre eles, mas nada muito explícito. Mas é muito interessante porque você acaba se apaixonando pela cidade, sabe? Pelos personagens, pela toda a simplicidade. Isso, pelo menos pra mim, remete muito à minha infância, que eu ia muito pro sítio. Se você gosta de livros que tem vários personagens, esse é um livro muito legal e é muito realista, assim, as coisas que acontecem, podem ser coisas que acontecem. A Madison, ela é muito legal, ela chama Kate Madison, mas eu chamo ela de Madison porque a gente tem intimidade. O nome original do Amor Mora ao Lado é Family Affair e esse nome original desse livro é Finding Home. O terceiro livro não está comigo porque minha amiga que me trouxe para esse livro, que eu me apaixonei, obrigada Yasmin, me emprestou esse livro e eu já devolvi para ela, mas eu queria muito comprar esse livro, mas né, eu estou sem grana. Se vocês pudessem ver, essa janela estaria com muito mais livros, o chão, o teto, e está tudo lotado, mas lotado de livros. Pobreza é assim, então eu leio muitas coisas online e eu estou procurando esse livro para ler online, que se chama Julieta, em inglês Juliet, e ele foi lançado em 2010 pela editora Arqueiro. Ele tem 448 páginas, pela Anne Faultier, eu não sei se fala assim, Faultier. É um livro que conta a história da Julieta. Eu não vou falar o nome dos personagens, vou retratar a personagem, ela tem outro nome, mas eu não vou falar, vou chamar ela de Julieta. Se você já gosta de Shakespeare, assim como eu adoro, e eu sempre gostei muito das histórias de Romeu e Julieta, sempre assisti os filmes, sempre tive
um amorzinho. E aí minha amiga me indicou esse livro dela e eu me apaixonei. E ele é muito bom. A sinopse dele é mais ou menos assim. Tem a Julieta. E antes dessa Julieta tiveram várias outras Julietas dentro da árvore genealógica dessa Julieta atual. E ela mudou para os Estados Unidos. Ela traz uma carta para ela falando que ela tem que ir para Siena, porque Siena é na Itália, tá, gente? E ela precisa ir pra lá porque ela tem que quebrar uma maldição, senão ela pode morrer e ela nunca vai encontrar o amor da vida dela se ela não quebrar essa maldição, que todas as Julietas da família essa maldição. Até aí tem outras coisas que acontecem, sempre tá acontecendo alguma coisa muito legal em diversos lugares. Então ela pega o avião, vai lá e ela começa a jornada dela, uma jornada meio que de autoconhecimento, mas também pra quebrar essa maldição. Ela não sabe nada, ela nem sabe que ela é bem famosa, a família dela é bem famosinha ali na região, né? E enfim, família de italianos. Só que acontece, no meio da história, uma coisa que acontece que é muito legal, que, cara, faz com que você leia a história real de Romeu e Julieta. Tem uma determinada parte da história que Shakespeare ouviu por alto a história de Romeu e Julieta, e aí ele adaptou e fez a história de Romeu e Julieta famosa. Mas na verdade realmente aconteceu aquilo. E é tantos detalhes, é tanta coisa tão realista que você compra a ideia. Você acha que realmente Shakespeare só ouviu a ideia e fez um livro, porque aquele é o livro certo. Então aquele é o livro real, aquilo realmente aconteceu. E é uma coisa assim que você fica o livro inteiro assim, não, meu Deus, porque o livro tá sempre te colocando assim, sabe? Você tá sempre muito ansiosa pro próximo capítulo. E é legal porque ele mistura o passado com o presente. Então tem lá a coisa medieval, então começa lá no comecinho mesmo, como iniciou a maldição. E conforme ela vai descobrindo o atual, ela vai voltando pro passado no livro. Aí depois volta pro atual, aí você lê o atual, você não entende muito bem, mas quando você começa a ler o capítulo do passado, você começa a entender o que está refletindo no atual. E aí isso vai contando a história do Romeu e da Julieta, mas o Romeu nem é prioridade. A Julieta é uma personagem muito... Ela não é aquela menina do Shakespeare meio que, sabe? Ela é muito... Ela que salva, entendeu? O Romeu. Porque toda a maldição termina com morte. Ou de um, ou de dois, enfim. Toda a maldição termina mal. Dá ruim, entendeu? Então ela precisa quebrar essa maldição e aí no meio do caminho ela acaba percebendo que lá é o lar dela, é onde ela tem que estar. Cheio de personagens legais, super intrigante a história e você se perde num outro mundo, numa outra coisa. Eu vou deixar o nome de todos os livros aqui embaixo e todos eles são muito legais, não só apelativos, você não vai chorar, você não vai ficar tipo, oh meu Deus, sabe, você não vai ficar triste, você vai rir bastante, você vai ficar intrigado, você vai se apaixonar pelos personagens. São livros bem fáceis de ler, que não tem uma linguagem difícil, são livros mais atuais e são romances muito legais e não é todo mundo que conhece, tem muita gente que leu, mas não é uma coisa que está ali na frente ali da vitrine. São mulheres legais e personagens legais e caras legais, não são aqueles caras lindos, poderosos e que tem um quarto da dor. Elas têm ali os momentos que nós mulheres temos, porque nós mulheres, nós somos fortes, nós somos independentes, nós temos que ser assim, temos que ser personagens fortes, né? Na vida real. Se inscreva no canal, clique em gostei pra mim. Sério, divulguem pros seus amigos esses livros, pras suas amigas, se vocês querem que suas amigas parem de ler. Não vou falar de Escravidão de Cinta porque já tá clichê. Beijo novamente, tchau!